viu o grupo SO2 é o grupo das matrizes unitárias. E a álgebra de SO2 é a álgebra das matrizes hermitianas, né? Nós acabamos, né, colocando, por exemplo, uma matriz M que pertence a SO2, eu já vou colocando ela dessa forma. Então, se eu pegar uma matriz de SO2, a gente conseguiu ver essa matriz podia ser colocada na forma de um exponencial de I, certos parâmetros com H, e aqui, por exemplo, as matrizes de Paulo. Não sei se eu chamei de A ou I, se eu chamei de tanto faz, mas I vai de 1 a 3, né? E aí as três matrizes de Paulo, cuja álgebra a gente já estudou, não vou retornar isso não. Aí o que a gente viu na aula passada, antes de, não sei se foi antes ou depois, acho que foi antes dos 40, a gente falou da relação a possibilidade de usar as matrizes de Pauli e a identidade, que a gente criou na aula passada, né, uma base de matrizes 2 por 2, e aqui as matrizes de Pauli, acho que eu vou fazer o seguinte, vou passar a chamar, as matrizes de Pauli. Então, a identidade e as três matrizes de Pauli, elas formam uma base, né? Para a expansão de qualquer matriz 2 por 2 complexa. Nós criamos, acho que a gente criou uma notação que eu não sei se eu chamava de sigma A maiúsculo, que era que I maiúsculo. Do I, J e K. I, J, K, isso, né? Eu chamava de sigma I grande, eu acho que isso. Então a gente criou uma notação que nós chamávamos esse conjunto aqui de matrizes sigma I grande. Esse I grande indo de 1 até 4. Então, vindo de 1 até 4. Então, na verdade, a matriz sigma 4 é a identidade. Então, a gente criou essa basezinha, chamando aqui a matriz sigma 4 é a identidade. Vamos colocar aqui de outra ordem, para ficar mais chato do que a gente está colocando. Nós temos aqui as três matrizes de Pauli e a matriz identidade. 2 por 2. Então, essa base, a gente criou um índice novo só para poder botar todo mundo com a mesma notação. Está implícito que sigma 1 é a matriz de Pauli sigma X, sigma 2 é o sigma Y, sigma 3 é o sigma Z, e que o sigma 4 é a matriz identidade. E nós tínhamos visto na aula passada que todas essas matrizes são hermitianas, a característica importante é essa. Todas essas matrizes são hermitianas, portanto, o Dagger coloca cada uma delas. E a relação importante era que o traço do produto de duas dessas matrizes dá 2 vezes delta de J. Sempre que a matriz I for diferente da matriz J, eu vou ter o produto de duas matrizes distintas, o traço do produto é 0, basta verificar. E quando a matriz for igual, devido ao fato de que cada matriz, acho que vai dar o delta, né? Cada matriz dá o traço, cada matriz, quando a matriz for ela mesma, se eu pegar sigma 1, sigma 1, vai dar sigma 1 ao quadrado, sigma 2, sigma 2, sigma 2 ao quadrado. Qualquer matriz dessas que for elevada ao quadrado, dá a identidade. Vamos escrever essa relação aqui. A outra relação é que qualquer matriz sigma I elevada ao quadrado, ela dá a identidade. Então, o traço da identidade é 2. Então, quando essas matrizes forem iguais, aqui vai ficar a identidade, o traço da identidade é 2. E esse I vai dizer que isso acontece quando o I for igual a bandeira. Bem, Marcelo? Então, então, nós chegamos a essa relação, que é uma espécie de uma relação de ortogonalidade. Depois a gente expande vetores numa base ortogonal, a gente sabe que os vetores de base, a gente chama de vetores de base, é I escalar é J, a gente pega uma base ortonormal.
os vetores da base são ortogonais e cada um deles tem quadrado, tem um módulo igual à identidade, igual a 1. Então a base é ortonormalizada. Aqui, a gente está pegando uma base, quer dizer, como se fosse uma relação de ortogonalidade, só que não está dando 1, está dando 2. Mas é uma relação de ortogonalidade. Objetos distintos, eu tenho um produto que dá zero. E aí, com isso, a gente fez o seguinte, a gente chegou a fazer isso. A gente pegou uma matriz N, então, essa matriz, agora eu vou expandir. Qualquer matriz complexa, não precisa ser de S ou 2, não. Vamos pegar uma matriz genérica, uma matriz Q qualquer. Professor, pode falar. aqui dali é o 2 do Aonde? alto ali. Aonde? Ali na última linha, é o 2. Aqui é 2. Então, uma matriz P qualquer. Vamos pegar uma matriz P é uma matriz complexa 2 por 2 arbitrária. Não precisa ser S2, tá? Vou pegar aqui arbitrária. Não precisa ser S2. Beleza. E aí, vamos expandir essa matriz em função daquela base. Então, eu vou pegar essa matriz M, vou expandir coeficientes e aqui os sigma i. E é o que a gente fez na aula passada, a gente multiplicava essa relação pelo sigma j. Então, pegava M vezes sigma j igual a CI sigma i, está somado em i, tá? Tem uma soma em i, somando i que vai de 1 a 4. C1 sigma 1, vai ser 2 sigma 2, vai ser 3 sigma 3, vai ser 4 sigma 4. E aí depois a gente tirava o traço. O traço do lado esquerdo é igual ao traço do lado direito. Como isso aqui é um número, o traço, né? Quer dizer, o traço de um número vezes uma matriz, a gente sabe que é um número vezes o traço da matriz. O traço satisfaz essa relação de linearidade. Então eu posso tirar o CI e aí aqui eu fico o traço de sigma i e sigma j. Mas o traço de sigma i e sigma j é 2 vezes delta e j. Então tem uma soma em i, o delta elimina, então no final do dia isso aqui dá para nós 2 CJ. Então a gente obtém quem é o valor do coeficiente CJ. A gente obtém que o coeficiente CJ, esse número CJ, ele é um meio do traço de N vezes sigma j. Então, a gente, quando faz essa expansão, quando eu vou expandir uma matriz qualquer nessa base, as componentes da matriz, né? Isso aqui faz o papel das componentes. Eu estou expandindo esse objeto em um conjunto de base. Nessa base, eu posso expandir uma base de vetores, mas como isso aqui é uma matriz, eu tenho que expandir uma base de matrizes. Esses aqui são os coeficientes da expansão. Os coeficientes da expansão são dados dessa forma. Então, no final de tudo, essa relação fica sendo assim. Uma matriz M complexa qualquer, ela pode ser escrita como sendo um meio do traço da matriz M vezes a matriz sigma i. Então, isso aqui é o CI. Vezes a matriz de identidade. Então, lembre-se que eu estou fazendo uma soma em I. Esse traço aqui, então, isso aqui é um conjunto de números. C1, sigma 1, C2, sigma 2, mais C3, sigma 3, mais C4, sigma 4. E aí os coeficientes são dados dessa forma. CI é o traço disso aqui. Então, por exemplo, no caso da quarta matriz, que é a identidade, aqui vai aparecer o traço de M vezes a identidade. M vezes a identidade é o M, portanto vai aparecer o traço de M. Então, essa expressão, ela permite que a gente possa, que a gente expanda, né, uma matriz complexa, qualquer 2 por 2, nessa base que inclui as matrizes de Pauli e a matriz de identidade. E é isso aí que vai dar uma relação importante para nós agora. Então, vamos explorar essa relação, que é isso que vai ser a base que a gente chama de rearranjamento de Fields. É uma técnica muito importante, seja em mecânica quântica, e em estudos de interações frágeis. Sempre que aparecerem espinores,
álgebra espinorial, essa técnica vai ser importante. Então vamos colocar aqui essa relação e vamos fazer algumas considerações a partir dela. Essa relação significa o seguinte, olha só, o meio, né, do traço de N, o traço de uma matriz, de um produto de matriz é um número. Então isso aqui no final de tudo é um número, vezes sigma I. Então isso aqui é uma matriz. O caráter matricial está aqui. Isso aqui são coeficientes. Vamos colocar elementos de matriz. Suponhamos então que essa matriz tem elemento alfa beta. Linha alfa, coluna beta. Eu estou numa base de matrizes 2 por 2. Então esses números, esses coeficientes alfa beta são os índices de matriz. 1, 2. Matriz é 2 por 2. Então eu tenho linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então eu vou ter um meio no traço de N sigma I. Isso aqui é um número. A matriz está aqui. Então eu vou pegar agora a matriz sigma I, elemento alfa beta. Certo? Aqui. Então, o elemento aqui, o elemento de matriz aqui, é o elemento da matriz aqui. Isso aqui são coeficientes de número. Mas eu posso expressar o traço de um produto de duas matrizes. O que é o produto de duas matrizes? Quer dizer, quando eu pego o traço de uma matriz A vezes uma matriz B, nós sabemos, isso aqui é A, I, J vezes B, J, I. Somado em I, somado em J. Então, quer dizer, eu faço, nesse caso que é 2 por 2, seria soma em I de 1 a 2, soma em J de 1 a 2, de A e J a BJ. A BJ. Isso é o traço. Nesse caso, eu não estou usando índices de J para os índices de matriz, eu estou usando índices alfabeto. Então, esse traço aqui, baseado naquilo que é o traço, né? O traço de uma única matriz é a soma dos elementos da diagonal. O traço de A é A e I. É a soma em I, A e I. Quando eu pego o produto de duas matrizes, né? Então eu vou pegar o produto de duas matrizes, o elemento aí J. Então isso aqui é um A e K. Isso aqui é A e capa e capa J. Isso aqui é o elemento e capa desse produto. Mas se eu quiser tirar o traço, significa que o traço eu vou somar sobre os elementos da diagonal. Então o capa tem que ser igual a I. Vamos chamar esse capa que é o. Aqui tem que chamar de I. Então, eu teria II. Isso aqui é o traço. Então o traço é esse e aqui revertido. Então, tá lá. Então, quem é o traço de N vezes sigma I? É N. Eu não posso usar alfa beta porque eu já usei aqui. Vamos chamar de N gama delta vezes a matriz sigma I delta gama. Certo? Esse aqui é o traço desse produto de matrizes aqui. N gama delta vezes a matriz sigma I delta gama. Então essa relação ela vai assumindo a seguinte forma. N alfa beta fica sendo igual a 1 meio do N gama delta sigma I alfa beta sigma I gama delta. Então tá aqui, ó. M alfa beta, então substituir tudo aqui. Isso aqui, M gama delta, delta gama, sigma I delta gama. M gama delta, sigma I delta gama, é isso que só redistribuir as coisas. E o sigma I alfa beta, posso até colocar assim, deixa eu trocar a ordem aqui. Sigma I delta gama, sigma I alfa beta, certo? Só substituir tudo que eu fui colocando ali. Agora isso aqui me dá uma coisa interessante, que toda base tem, que é a chamada relação. Uma base, ela tem que ser completa. O que significa uma base ser completa? Significa que qualquer vetor pode ser expandido naquela base, ou seja, qualquer matriz nesse caso pode ser expandido nessa base. Para que foi, não? Porque o traço de M Sigma I da gama delta gama. Pelo seguinte, quando você pega o produto, definir traço de uma matriz. Traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal. É A e I. É A1 mais A2 2. Se eu fizer agora o produto de duas matrizes, eu tenho duas matrizes, eu faço o produto. O elemento I, J
Esse produto é o A I kappa B kappa J. Então, isso aqui é a definição, né, do produto de duas matrizes. Soma as colunas da primeira com as linhas da segunda. Agora, suponha que eu quero tirar o traço de AB. O que é o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal. Eu vou ter que pegar AB e I, usando a definição de traço. Agora, usando a definição de produto matricial, o que é AB e I? É A I kappa B kappa I. Então, naquele caso, em vez de eu não estou usando índices e J, estou usando alfa, beta, porque eu preferindo guardar os índices alfa, beta para irem só de 1 a 2 para representar os elementos de matriz. Então, na verdade, quando eu faço o traço de M vezes sigma, aí eu tenho um produto de duas matrizes. Então, isso aqui vai ter que ser M vezes sigma I, linha alfa, coluna alfa, somar. Então, M sigma I 1 mais M sigma I 2. Mas agora, quem é o elemento da linha alfa, coluna alfa da matriz produto? É M alfa, sei lá, gama sigma I gama alfa. Eu só usei gama delta porque eu já tinha separado alfa beta para cá. Então, mas é gama delta, delta gama. Está seguindo exatamente a mesma regra. Capa, certo? Essa. Então, vamos explorar um pouquinho mais essa relação aqui. Olha só, isso tem que ser uma identidade. Então, esse M que está aqui, tem que ser esse M que está aqui. Então, para que isso aconteça, olha o que isso aqui tem que fazer. Isso tem que ser tal que, quando esse troço todo multiplicar isso, do lado esquerdo ganha M alfa beta, porque a matriz que está aqui é a mesma que está aqui. Então, isso impõe uma relação. Isso me diz o seguinte, que quando eu somo, quer dizer, estou fazendo isso, soma em I de 1 a 4, de sigma I gama delta, sigma I alfa beta, tá aqui. Só que eu omiti a soma, estou sempre omitindo essa soma, então esquece isso aqui. Quando está o índice saturado, significa que está somado sobre isso. Então, sigma I gama delta, sigma I alfa beta, para dar aquele lado de lá, isso aqui tem que cancelar o meio, então isso aqui deveria dar 2 vezes. Ó, esse gama tem que virar alfa. E o delta tem que virar beta. Bom, se o gama tem que virar alfa, isso significa que isso aqui deve estar produzindo um delta de gama alfa, delta. Ele é gama delta, né? Oi? O sigma. Aqui é. No primeiro. No primeiro? Sigma é delta gama. Delta. Feito, só ver se não errei antes. Sigma I, gama delta, delta gama. Tá certo. Delta gama. Então, estou pegando isso aqui, ó. Estou transportando isso aqui para cá e estou vendo para que esse cara aqui, para que isso seja realmente uma igualdade, é preciso que isso seja igual a isso. Para ser uma igualdade, que esse objeto aqui é esse. Então, isso vai me obrigar que essa relação aqui me dê o 2, quer dizer, no final do dia, esse lado direito aqui tem que dar M alfa beta. Para que isso aqui dê M alfa beta, é preciso que essa soma aqui, ela dê 2 vezes delta de delta alfa, delta de gama beta. Vamos ver, olha só, se isso acontecer, se esse objeto aqui for o que eu estou dizendo, então nós vamos ter a seguinte coisa. M alfa beta igual a 1 meio de M gama delta. Aí, se essa igualdade realmente valer, que isso aqui for 2 vezes delta de delta alfa, delta de gama beta, vamos lembrar da definição do delta de Kronecker. Delta, delta. Então,
delta de Kronecker, ele elimina o somatório e vai fazer o delta virar alfa. E o gama vai virar beta. Não está dando o contrário, deve ter o contrário, tá? M alfa beta, né? Eu quero que o gama vire alfa. Então vai ter que ser o contrário. Delta de gama alfa. Delta de gama alfa e delta de delta beta. Não, tem que ser isso. Porque aí se eu coloco isso aqui, então ao colocar essa expressão aqui, esse 2 cancela esse meio, aí esse gama alfa, então, aqui é beta, eu tomando lá. Vou pegando isso aqui, ó. Retomando igual, vamos pegar aqui lá. M alfa beta igual ao meio de M gama delta, aí estou substituindo isso aqui por essa proposta, por isso aqui. Estou colocando aqui, aí o 2 cancela isso aqui, então o gama vira alfa e o delta vira beta. E aí a gente resolveu a questão. Então essa igualdade, ela está me dizendo o seguinte: se eu pegar sigma i, gama, então sempre que eu pegar essa configuração, sigma i com um certo índice, vamos dizer, não importa, agora só vamos mudar as letras aqui, alfa delta, sigma i, gama delta, é importante que esteja somado, tá? Os elementos de matriz são livres, então isso aqui vai me dar um delta desses dois aqui, ó, a regra é essa, forma um delta desses dois, vezes um delta desses dois, vai me dar duas vezes delta de alfa delta, delta de delta gama. Certo? É só então, tudo foi indicado por essa expansão. Então, essa relação aqui, imposta ou ela é verificada? não, ela não é imposta, ela é deduzida a partir daqui. Para que isso aqui seja verdade, a solução... Os signos, você já sabe quem são os signos. Mas eu não estou impondo isso a partir dos sigmas. Aquela relação me diz isso. Agora eu vou verificar que os sigmas satisfazem essa relação. Tá? A gente mostrou que para que isso aconteça, os sigmas têm que verificar aquela relação. Então vamos ver agora, vamos pegar os nossos signos e vamos verificar essa relação aqui. Claro que eu não vou fazer tudo, porque vamos pegar um caso, deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, suponhamos que eu tivesse, pegar uma configuração, suponhamos que eu pegasse, vamos pegar, por exemplo, sigma i, 2, sigma i, 1. Se eu fizesse isso, vocês estão vendo que a configuração de índices alfa, beta, gama, delta é livre. Então eu posso pegar qualquer alfa, qualquer beta de 1 a 2 e qualquer gama e qualquer delta de 1 a 2. Mas a gente sabe, isso aqui só vai ser diferente de zero quando esse cara for igual a esse e esse cara for igual a esse, então os deltas. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que isso deve dar zero, porque isso aqui deveria dar 2 vezes delta de 1, que é 1, beleza. Mas aí vai me aparecer um delta de 2, 1. Mas o delta de 2, 1 é 0. Então isso aqui deve dar 0. Por aquela regra, isso deveria dar 0. Então nós temos que verificar que aquilo ali vale para qualquer configuração de índice alfa, beta e gama delta. Então eu posso pegar alfa, beta, posso pegar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Aí depois pega 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Então, vai ter 16 relações embutidas aqui dentro. Né? Para cada par que eu tiver aqui, eu posso pegar 1, 1. Aí eu posso pegar 4 possibilidades aqui. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4. Depois eu pegar 1, 2. Então vai dar, no final, vai ficar 4, vai dar 16. Então no final do dia a gente pode ter 16, mas eu não vou fazer todas, vou pegar só algumas para a gente ver que essa relação é verdadeira. Então vamos pegar, por exemplo, aquela configuração de índice, 1, 2, 1, 1.
E aí, claro, delta de 1, 1, pela regra, isso tem que dar o delta de 1, 1 com o delta de 2, 1. Isso tem que estar zero. Vamos verificar, então. Vamos pegar, vamos agora desenvolver o lado esquerdo. Então, isso aqui é sigma 1, 1, 2, sigma 1, 1, 1, mais sigma 2, 1, 2, sigma 2, 1, 1. Somando em I. Agora, sigma 3, 1, 2, sigma 3, 1, 1, mais sigma 4, 1, 2, sigma 4, 1. Isso é o lado esquerdo. Estou somando sobre todos os i's da matriz sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. E aí com esses elementos fixos. A matriz sigma 1, ela é 0, 1, 1, 0. Então, o elemento 1, 2 dela vale 1. Mas a matriz... Não, isso aqui é externa. Mas o elemento 1, 1 dela é 0. Então, esse termo aqui é 0. Oi? Oi? A sigma 1 não é identidade? Não, sigma 4 que é identidade pelas nossas convenções. Isso não é isso? Sigma 4 é identidade, né? Então, o primeiro termo dá 0. Segundo termo, vamos pegar a matriz sigma 2. Quem é a matriz sigma 2? Ela é 0, menos i e 0. Então, o elemento 1, 2 dela é menos i. Mas o elemento 1, 1 dela é 0. Então, isso aqui também é 0. Pega a matriz sigma 3. 1, 0, 0, menos 1. O elemento 1, 2 dela é 0. Mas o elemento 1, 1 é 1. Então, isso aqui dá 0 também. E pega a matriz sigma 4. Aí a matriz sigma 4, como você falou, é identidade. Então, o elemento 1, 2 dela é 0, mas o elemento 1 dá 0. Então, pelo menos para essa configuração de índice, isso está satisfeito. Vamos pegar agora um que não dê 0. Vamos pegar, por exemplo, assim... vamos pegar para 2, 2, 2, 2. Vou pegar para essa possibilidade. Então, pela nossa regra, vai dar delta de 2, 2, parece aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vou botar aqui 2, 1, 1, 2. Pela nossa regra, isso vai dar 2 vezes delta de 1, 1, que é 1, vezes delta de 2, 2, que é 1 também. Então, isso aqui tem que dar 2. Por essa relação, isso aqui tem que dar 2. Tá? Oi? Vai dar 2 vezes 1, que vai ser... Isso, que é o delta isso, porque vai ficar o delta desse par e o delta desse par. Esse par aqui é 1, então delta de 1 é 1, delta de 2, 2 é 1. Então dá 2 vezes 1 vezes 1, dá 2. Vamos desenvolver agora o lado esquerdo. O que é o lado esquerdo? Então o lado esquerdo, de novo, vai ser a matriz sigma 1. Então isso vai ter que fazer sigma 1, 2, 1, vezes sigma 1, 1, 2. Mais sigma 2, 2, 1, sigma 2, 1, 2. Mais sigma 3, sigma 3, 1, 2. Mais sigma 4, 2, 1, sigma 4, 1, 2. Então vamos ver. Matriz sigma 1. Então, a matriz sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então, o elemento 2, 1 dela vale 1. E o elemento 1, 2 dela também vale 1. Então, esse produto aqui vale 1. A matriz sigma 2 é 0 menos i, e 0. O elemento 2, 1 é i. O elemento 2 é menos i. I vezes menos i também não. Vamos aqui dar 1 também. Vamos pegar a matriz sigma 3. A matriz sigma 3 ela é diagonal. Ela é 1, 0, 0, menos 1. Então, o elemento 2, 1 dela é 0. O elemento 1, 2 dela também é 0. Então, esse objeto é 0. E a matriz sigma 4 é a identidade. Então, o 2, 1 dá 0 e o 2 dá 0. Então, isso é realmente Onde ele tinha sigma 3 esse número? qual? Sigma 3. Sigma 3, né? Sigma 3 é 1, 0, 0, menos 1. É? Então dá 0 vezes 0. Tá bom? Então essa relação, ela funciona dessa forma. Ela é válida. Isso significa, essa relação chama-se relação de completeza. Isso mostra que eu estou somando sobre todos os vetores de base. Isso na álgebra linear, o análogo disso na álgebra linear de
vocês é essa relação. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui nós estamos fazendo tudo a expansão de matriz, nós estamos tendo uma base de matriz. Mas como vocês estão acostumados na álgebra linear, em geral vocês têm uma base de vetores. Quando eu pego um vetor V, eu expando esse vetor numa base ortonormal. VI é I. Então, se eu estou em duas dimensões, chega V1 vezes E1 chapéu, mais V2 vezes E2 chapéu. Algumas pessoas chamam isso aqui de I e J, sei lá. São os vetores de base. E a relação que nós temos dessa base é ortonormal. Então, se eu pegar dois vetores de base distintos, o produto escalar dele é zero. E se pegar o mesmo vetor, um vetor consigo próprio, o produto escalar dá 1, porque a base é normalizada. Então, é uma base ortonormal. Como é que eu tiro os VI? Eu faço o produto escalar. Pego o lado esquerdo, multiplico por um EJ. VI é I, escalar é J. Então, o que a gente fez ali, exatamente o que a gente fez ali. Só que em vez de fazer o produto escalar, eu multiplicava e tirava o traço. O traço é que está fazendo o papel do produto escalar. E agora, esse produto escalar aqui me dá delta e J. Então, isso aqui me diz quem é o VI. Então, isso aqui, delta e J vezes VI dá o VJ. Então, eu sei quem é o VJ. Então, essa expansão aqui, ela funciona assim. O vetor V é o coeficiente VI, ou seja, é VI, é V escalar é J vezes EI. V escalar é I, perdão. Então, isso aqui é o VI. VJ é igual a V escalar é J. Então, VI é V escalar é I. Então, está aqui, ó. Estou fazendo isso aqui. Então, eu estou dizendo que o meu vetor V, vou pegar aqui, se a gente pegar o nosso vetor V, ele é V escalar, V escalar, é I, é J. Então, vamos botar, se eu quiser pegar a componente I disso aqui, né? Não, vou ter que pegar, se eu quiser pegar, vamos pegar agora a componente K disso aqui. V componente K. V componente K é V, vou colocar aqui escalar, é I, vezes a késima componente do EI chapéu. O vetor é I, né? Pegar o vetor de base, a base canônica. Componente K, isso aqui me dá o delta de K. Então, quando a gente somar, então, essa relação aqui também existe, deixa eu escrever isso aqui, essa relação vai ficar o seguinte, vamos pegar essa relação, vamos escrever em termos do produto escalar. Vamos dizer, ó, VK vai ter que ser, pegar a késima componente dessa equação. Isso aqui é um número, é um produto escalar. O caráter vetorial está aqui. Então, se eu pegar a késima componente desse V, isso significa eu estou pegando a késima componente desse EI que está aqui. Estou pegando EI, chapéu, componente K. Componente K desse vetorzinho aqui. Mas agora, esse produto escalar aqui, eu sei quem é. Isso aqui é um VJ, EI, chapéu, componente J. Quando eu faço o produto escalar, eu pego a Jésima componente desse e multiplico pela Jésima componente desse e saio somando. Isso aqui é a definição do produto escalar. Então, esse lado aqui esquerdo está me dando VK igual a VJ, EI, chapéu, componente J, EI, chapéu, componente K. Ó, soma em I. Eu estou fazendo aqui, somando na base. E pegando dois elementos. Aqui eu pego dois elementos porque isso aqui é matriz, tem que ter I e coluna, mas isso aqui é vetor, não tem I e coluna, tem só alguns. Então, isso aqui, para que isso aqui seja uma igualdade, VK seja igual a VJ, para isso aqui ficar uma igualdade, é preciso que essa soma aqui me dê um delta de JK. Então, quando vocês estão lá na álgebra linear e vocês escolhem uma base ortonormal para expandir vetores ao longo dessa base, se vocês pegarem todos os vetores de base, EI chapéu, EI chapéu, somando, e aqui pegar JK, isso aqui vai ter que dar um delta de JK. É o análogo daquela relação. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, caso de duas dimensões. Então, nós pegamos E1 chapéu componente J, E1 chapéu componente K, mais E2 chapéu componente J, E2 chapéu componente K. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar JK igual a 1, 1. Então, isso aqui tem que dar delta 1. Delta 1 é 1. Então,
Isso aqui é 1. Então essa soma aqui, por consistência, isso aqui tem que dar 1. Se eu pegar o vetor é 1 chapéu, então aqui vai ter que ser 1, 1, 1. É 1 chapéu, o componente 1 é 1. É 1 chapéu, porque o vetor é 1 chapéu, é 1, 0. E o vetor chapéu é 0, 1. Então, é 1 chapéu, o componente 1 é 1. É 1 chapéu, o componente 1 é 1. É 2 chapéu, o componente 1 é 0. É 2 chapéu, o componente 1 é 0. Então, isso aqui. Suponhamos que eu pegasse aqui 1, 2. Delta de 1, 2 é 0. Então, se eu pegar essa mesma relação para 1 e 2, isso tem que dar 0. Aí, ó, é fácil. A segunda componente de 1 chapéu é 0. E a primeira componente de 2 chapéu é 0. Então, isso chama relação de completeza de uma base. Sempre que a gente expandir algo numa base, a soma sobre os objetos de base com um índice I e os objetos de base com um índice J, isso é o delta de J. Que é o que está acontecendo aqui com essa base que a gente criou a partir das matrizes de Pauli, né? Se eu somar 1, 2, 3, 4, mantendo elementos genéricos, alfa, beta, gama, delta, eu tenho que ganhar isso aqui. Isso aqui se chama relação de completeza. Quando vocês forem estudar mecânica quântica, vocês vão chamar isso aí de 1 de Dirac. Isso é 1 de Dirac. No fundo, 1 de Dirac é isso aqui. É eu pegar o vetor de base, multiplicar pelo vetor de base lá na mecânica quântica, isso aparece sob essa forma. Eu pego um vetor V, expando esse vetor V nessa base. Então isso significa que eu estou pegando o vetor VI e pegando a base. E aí, Dirac criou essa notação aqui. E aí a gente sabe que essa componente VI, ela é VJ. V é J, V é I. Então isso no fundo, para Dirac lá, isso significa, vou colocar aqui, então, isso aqui significa a seguinte coisa, é I somado com EI, isso aqui tem que ser 1. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é o chamado Munditier. É isso aí, é a relação de completeza. Quando eu expando numa base, por uma questão de compatibilidade, essa soma tem que dar delta. Isso é isso que a gente está fazendo. Então, vamos guardar essa relação aqui é importante, né? E vamos continuar para a gente falar agora do que é esse aqui, arranjamento de Fritz. Então, vamos voltar à nossa expressão. Então, uma matriz qualquer, 2 por 2, ela pode ser expandida na base das matrizes de Pauli, seguindo essa regra aqui. Meio do traço N sigma I vezes as matrizes sigma I. Então vamos voltar aqui e fazer o seguinte. Vamos abrir essa expressão de novo em componente só para a gente ver o que a gente pode fazer. Então se eu pegar o elemento alfa beta, isso aqui, eu vou ter que pegar o elemento alfa beta disso aqui. Vai me dar um traço. Então esse objeto aqui é M gama delta vezes sigma I delta gama. E aqui fica o sigma I alfa delta. Então essa relação me permite, né, abrir essa matriz aqui, quer dizer, jogar os elementos dessa matriz aqui para as matrizes de Pauli. Então, vamos ver o que isso pode dizer para nós. Suponhamos que eu tenha a seguinte expressão. Suponhamos que eu pegue o produto, dois vetores. Suponhamos que eu tenha a seguinte estrutura. Vamos dizer que eu pegasse esse objeto aqui. Pego um vetor V componente alfa vezes um vetor U componente beta. Suponhamos que eu multiplico em um vetor V, tem 2 componentes, V1, V2, e um vetor beta que tem 2 componentes, U1 e U2. A partir de duas componentes, eu posso formar a seguinte matriz. Ó, isso aqui tem caráter alfa-beta. Eu posso formar a seguinte matriz. M alfa-beta vai ser uma matriz formada assim. Linha 1, V1. Linha 1, coluna 1. Eu posso formar essa matriz assim. Vamos dizer, V1, U1, V1, U2, V2, U1, V2. Posso
A partir, se eu multiplicar cada componente de um vetor por todas as componentes do outro, esse vetor tem duas componentes, esse vetor tem duas, então vai ficar V1 com 1, V1 com 2, V2 com 1, V2 com 2. Eu chamo uma matriz a partir disso. Então, o produto de dois vetores, né, ele forma, né, pode formar um escalar. Se eu pegar a mesma coisa, se eu pegar isso aqui, V alfa, o alfa, isso aqui é o produto escalar, V1. Então, somando V1 com 1 mais V2 com 2. Esse é o produto escalar. Mas agora, se eu pegar objetos distintos, eu não estou somando, com isso, a partir das componentes de um vetor, eu posso formar uma matriz. Vamos dizer que eu tenha formado essa, eu poderia formar essa, perdão, eu poderia formar essa matriz assim. Suponhamos que o V fosse esse vetor coluna, V1, V2, e o U seja esse vetor coluna, o 1 e o 2. Então, o que eu estou basicamente fazendo é, deixa eu apagar isso aqui, se eu quiser criar essa expressão aqui, ó, eu tenho essa expressão V alfa, beta, eu poderia pensar o seguinte: se eu transpuser esse vetor aqui, pegar esse vetor aqui, pego o vetor transposto e pego o vetor U correto. Então, quem é o vetor V transposto? Ele é deitadinho, V1, V2. E quem é o vetor U? É o 1 e o 2, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu posso, para criar aquela matriz que eu falei com vocês, por exemplo, eu posso criar essa matriz assim. Se a gente for fazer o produto escalar, só que isso que eu estou querendo lembrar para vocês, se eu for fazer o produto escalar, vai ser V1 com 1 mais V2 e 2. Isso é o produto escalar, mas não é o que está aqui. O que está aqui é uma componente de um vetor multiplicando uma outra componente qualquer do outro vetor. Então, isso pode valer para 1, 1, para 1, 2, para 2, 1 e para 2, 2, certo? Então, quando eu peguei esse produto aqui, né, V1, eu estou adotando. Então, eu posso multiplicar qualquer um vetor daqui por qualquer uma componente daqui por qualquer uma componente daqui. Isso é o que nós chamamos de produto tensorial. Deixa eu só definir para vocês aqui. Então, quando eu pegar um vetor V e fizer o produto escalar por outro vetor, a gente está somando componente a componente. É isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu estou pegando V1 com 1 mais V2 com 2. Então, o que nós estamos pegando é isso aqui. V1, V2, com 1, com 2. Estou fazendo isso aqui. É esse vetor deitado. Então, V1 com 1 mais V2 com 2. Essa é a nossa definição. Agora, isso é o produto escalar, que me dá no final do dia um número. Eu posso também fazer o produto vetorial. V vetorial 1. Como é que eu faço o produto vetorial? Sabemos que é epsilon alfa beta, V alfa com beta. Estão lembrados, né? Tem duas dimensões. O produto vetorial é um escalar. Isso aqui significa isso. O vetor V1 deitado, a forma simétrica e o vetor U inverso. A gente trabalhou isso aqui. Isso aqui vai ficar V1 por 2 menos V2 por 1. Isso me dá uma única componente. Então, o produto vetorial, né? Quando eu faço o produto vetorial de dois vetores no plano, eu não ganho um terceiro vetor, eu ganho um escalar, ganho um número. Tá aqui. Então, isso é uma outra forma de eu multiplicar dois vetores, né? Aqui eu multiplico dois vetores, ganho aquele número. Aqui eu multiplico dois vetores, ganho aquele outro número. Todos os dois são escalares, né? Mas, na verdade, isso é um pseudo-escalar. Vamos ver mais tarde porque que isso é um pseudo-escalar. Mas, em termos, não é um vetor. São dois objetos que não são vetoriais, são números. Pode falar. Você considerou ali o vetor V transposto ali? Isso. Isso, para fazer aquele produto, sim. Isso aqui, se eu colocar em termos matriciais, para poder fazer o produto matricial, eu tenho que pegar a coluna desse e multiplicar pela linha desse e a coluna desse, porque eu tenho que criar um produto matricial a partir daqui. Então, isso é possível, sim, botando esse vetor deitado. Então, as colunas desse multiplicam as linhas desse. Tá? O vetor inicial V não era esse, não, era o... Vetor inicial V, os dois vetores são vetores coluna. Mas quando eu coloco dessa forma aqui, isso significa que, na verdade, esse vetor tem que estar transposto. Poder fazer o produto matricial. Tá? Eu não poderia fazer isso. Botar um vetor assim, botar a matriz assim, botar outro vetor assim. Isso não dá para fazer o produto matricial. Eu tenho que colocar esse primeiro vetor assim. Não, também no caso dos símbolos.
também no de cima. Se eu colocar esses dois vetores assim, ó, se eu colocar esse vetor e esse vetor, como é que eu vou multiplicar esse vetor por esse? O único jeito é fazer isso. Por quê? Para a gente multiplicar duas matrizes, dois vetores, é preciso que eu varie as colunas de um somando para a gente do outro. Aqui, quando eu variar essa coluna, eu vou ter só pegar esse, não vou poder fazer isso com todo mundo. Então, eu tenho que jogar isso para poder fazer tal. Poderia ser feito ao contrário também? Poderia ser feito, posso botar o transposto aqui. Eu colocaria comutativo. Bom, só para lembrar isso. Então, agora eu estou definindo uma terceira categoria de produto entre dois vetores, que é o chamado produto tensorial. Então, o produto tensorial de dois vetores, ele não dá nem um número nem um vetor, ele dá uma matriz. Isso é o que a gente chama de produto tensorial. Se eu pegar um vetor U e fizer, a gente representa dessa forma, o sinal de produto envolvido por um círculo. Isso aqui é o produto vetorial, é o produto tensorial. Então, isso significa que, a partir de dois vetores, eu não vou construir. Em três dimensões, por exemplo, a gente sabe, se eu pegar o produto escalar de dois vetores, isso aqui dá um número. Se eu pegar o produto vetorial de dois vetores, isso aqui dá um vetor. Essa é uma característica das três dimensões, né? Quem é o vetor produto vetorial? Tem três componentes. A componente 1 dele é o 2V3 menos o 3V2. A componente 2 dele é o 3V1 menos o 1V3. E a componente W3 é o 1V2 menos o 2V1. Então, a gente, a partir de dois vetores, cria um terceiro vetor, que é o produto vetorial. Em duas dimensões, nós tínhamos visto que isso não é verdade. O produto vetorial também dá um número, que não é o produto escalar, é um outro número, mas é tipo o produto escalar. Agora, em três dimensões, se eu fizer o produto tensorial de dois vetores, eu vou ter que construir uma matriz 3x3. Por quê? Porque o produto tensorial ele é feito assim, qualquer componente do primeiro vezes qualquer componente do segundo. Então, como esse cara aqui vai de 1 a 3 e esse cara vai de 1 a 3, eu tenho 9 elementos. Então, 9 elementos eu vou colocar numa matriz 3x3. Isso é o produto tensorial de três dimensões. Tem duas dimensões, esse objeto aqui tem dois elementos. E esse objeto aqui tem dois elementos. Então, eu vou multiplicar cada componente desse por todas as componentes do outro. Então, eu vou fazer o 1, V1, V2, o 2, V1, V2, V2. Então, eu vou formar 4 elementos. 4 elementos significa uma matriz 2x2. Então, o produto tensorial é uma nova categoria de produto que a gente pode criar a partir de dois vetores. Nós vamos ver daqui a pouco que o produto vetorial, o produto tensorial, ele incorpora aqueles dois produtos, ele generaliza tudo num só. Então, isso é a ideia do produto tensorial, que é muito importante em mecânica quântica. Mecânica quântica, quando eu faço produto tensorial, significa que eu estou criando, né, um estado e dando as características desse estado, por exemplo, a partir de propriedades de observações. Eu posso dizer, eu vou criar um estado que tenha um certo valor de energia e uma certa configuração de spin. Então, eu pego um vetor que descreve a energia, faço o produto tensorial com um vetor que descreve o spin. Então, o produto tensorial, ele significa que eu estou colocando juntos duas informações. Cada vetor traz uma informação, eu coloco juntas duas informações. Aqui eu perco, de uma certa maneira, porque eu transformo os vetores num número. Mas aqui não, eu transformo numa matriz. Então, eu crio uma coisa mais geral. Uma matriz, um número, é simplesmente um elemento de uma matriz. Então, como é que a gente vai usar a regra para definir esse produto vetorial? Normalmente, a gente faz o seguinte, a gente pega esse primeiro vetor aqui, a gente vai fazer essa regra da seguinte modo. Eu pego, como esse vetor aqui é a coluna, então o que eu estou fazendo é isso aqui, ó, o 1, o 2, tensorial, V1, V2. Então, em princípio, eu vou multiplicar cada componente desse por todas eles. O que eu faço para fazer o produto tensorial? Nós fazemos assim. Isso é uma definição que nós vamos adotar. Nós pegamos o primeiro vetor e transpomos. Eu estou pegando o 1, o 2. E vou fazer o produto tensorial pelo vetor V1, V2. Isso é uma definição. Ou o produto escalar também é uma definição que depois a gente interpreta. Vamos fazer uma definição. Eu estou criando uma matriz a partir de dois vetores. O que é possível. Por quê? Basta multiplicar cada elemento de um vetor por todos os outros elementos do outro. É o que a gente falou. O 1, V1, 1, V2, o 2, V1, 2, V2.
fazer isso, eu organizo da seguinte maneira. Então, eu quero fazer aqui o produto tensorial. Se fosse um produto escalar, eu não colocaria isso, eu colocaria isso. Seria o produto matricial normal. O 1, V1, mais o 2, V2. Isso é o produto escalar. O produto escalar, ele segue o produto matricial normal, simplesmente colocando esse vetor sob a forma de transposto e esse mantendo a coluna. Mas eu estou fazendo uma outra operação que nós estamos definindo, que é o produto tensorial. Então a gente faz o seguinte, a gente pega esse vetor, deitou ele, transpôs ele. Isso aqui é o U transposto. E mantém o V. E aí eu vou criar uma matriz aqui que tem a seguinte estrutura. Eu vou pegar esse vetor e vou colocar em cima de cada elemento desse. Então, a partir do 1, eu vou colocar esse vetor aqui. Então, ele vai criar o 1, V1, o 1, V2. Depois eu pego esse cara, coloco aqui. Então, isso aqui vai me dar o 2, V1, o 2, V2. Foi definido dessa forma. Se eu estivesse fazendo isso em 3 dimensões, eu ia criar uma matriz 3×3. Simplesmente eu ia pegar esse vetor com 3 linhas e ia colocar aqui. Então vocês estão observando o seguinte, a matriz resultante, ela tem a seguinte característica. As linhas, ó, o 1, e a coluna, as colunas aqui estão sendo geradas, essa linha, a coluna, a linha, né? Esse vetor V, perdão. O vetor V, as componentes do V estão denotando a linha. Ó. A linha 1 só tem V1. A linha 2 só tem V2. A coluna 1 só tem 1 e a coluna 2 só tem o 2. Então a gente está vendo que a gente está formando aqui uma matriz M alfa beta. Qual é a característica dessa matriz? A linha 1, que é essa linha aqui, ela é dada pelas componentes do V. Como se eu tivesse o seguinte, ó. V alfa. E a coluna 1 é o 1, a coluna 2 é o 2. Então, olha só, se a gente seguir essa prescrição, a matriz M alfa beta, a linha é alfa. Quem designa a linha é o vetor V, ó, V1, V2, V1, V2. E quem organiza as colunas é o troca coisas. Vocês vão ver o seguinte, o primeiro vetor é pela nossa definição. Nós colocamos esse vetor em cima desse. Então, esse vetor é que vai trazer a especificação das linhas. Ele vai botar V1, V2, mas vai manter o 1. E vai botar V1, V2, vai manter o 2. Então, o primeiro vetor, ele organiza as colunas. Coluna 1, coluna 2. E o segundo vetor organiza as linhas. V1, V2. Entenderam qual é o processo? É um procedimento. Só que seria um beta ali, né? Oi? O beta. Não, vamos verificar. Mas tipo de operação só vai fazer com matrizes assim, né? Que só tem tipo, uma linha e uma coluna. Isso, só com vetores. Esse produto tensorial. Depois você pode generalizar, passar isso para a matriz também. Você vai poder fazer um produto tensorial de duas matrizes. Aí você vai colocar sempre a segunda matriz dentro do produto. A ideia do produto tensorial é justamente isso. Depois eu vou mostrar como é que você faz isso, estende isso para a matriz. Para vetores, porque no fundo o vetor é uma matriz, ela é uma matriz coluna, né? Ou uma matriz. Então a nossa definição foi essa, para definir esse produto tensorial. E aí vocês estão observando uma coisa, olha onde está o produto escalar. Ó, o produto escalar é o traço dessa matriz, é o 1 V1 mais o 2 V2. Onde é que está o produto vetorial? O 2V1 menos o 1V2. Então a gente começa a ver que está tudo embutido aqui dentro. Quando eu crio o produto tensorial, está tudo ali dentro. Então é um produto só. E a gente vai ver como é que a gente retira de dentro dele os produtos que a gente já conhece. Então essa é a definição de produto tensorial de dois vetores. Pegam-se os dois vetores na forma que eles têm. Vetor coluna, vetor coluna. Primeira regra. O primeiro vetor deita. Está cansadinho, fica transposto. Tá. O segundo vetor mantém em pé. E aí eu jogo o segundo vetor em cima de todas as componentes do primeiro. Então aí como não posso esquecer, André, isso. Como o André observou, eu posso fazer isso. Para vetores, eu estou criando uma matriz desse jeito. Aí a gente acaba vendo que pela nossa organização,
quando eu formar essa matriz M alfa beta, né, que é o produto tensorial, eu posso até chamar de T alfa beta, vou chamar T de tensor. Eu criei um tensor, que na verdade, se vocês estudarem tensores, é isso que são os tensores. Tensores são objetos obtidos a partir de produtos tensoriais de vetores. Então, se a gente conhece vetores, eu começo a fazer produtos tensoriais e vou gerar os tensores. Em física, algumas grandezas são vetoriais, outras são escalares e muitas são tensoriais. Então, esse tensor tem essa característica, é um tensor T alfa beta, onde a linha, ela pega as componentes do segundo vetor, e a coluna, ela é caracterizada pelo primeiro vetor. Então, olha só, se eu for seguir essa prescrição, e eu for escrever a matriz, por exemplo, o elemento T11, se eu seguir essa prescrição, eu estou vendo que o elemento T11 vai ser V111. Quer aumentar? Professor, Pois não. como ele falou aqui em relação ao número de linhas e colunas diferentes, se fosse duas matrizes 2x2, aí não precisaria fazer transporte, não entender como é que eles querem. Pode manter isso. Exatamente. Mas se você transpor, você muda? Não, você pode também definir transporte da primeira matriz. Pode fazer também o resultado. Você tem que definir o que você quer fazer com o produto tensorial. Né? Por exemplo, eu prefiro a primeira matriz, a gente transpõe o vetor para poder, a gente, a partir dele, criar a matriz. Mas no caso de uma matriz, ela já está pronta. Então você coloca a segunda matriz dentro da primeira. Uma 2x2 ainda não precisa mais mudar para fazer isso. Então, eu vou pegar o T12. O T12 ele vai ser T12, vai ser V112. Então, está aqui, ó, V112. Que é pela nossa definição. Esse vetor vem colocado aqui, então ele automaticamente vai definir as linhas. Ele que vai dar o caráter de linha. Então, linha 1, coluna 2, então, mantém a linha 1. Se eu pegar agora o T21, então, segundo aqui a nossa organização, o T21 vai ser V21. Aí o T21 está aqui, V21. E se eu pegar o T22, vai ser V22. Então essa é a prescrição que a gente cria para definir esse objeto chamado produto tensorial. Então a gente pega o produto tensorial de dois vetores, colocando o primeiro deitado, o segundo em pé, e fazendo essa operação. Coloca sempre o segundo vetor em cima do primeiro. Cria-se essa matriz T alfa beta, que seria o produto tensorial dos dois vetores. E aí a gente observa que o elemento na linha alfa é o V alfa, e o elemento na coluna beta é o beta. Então, quem dá o caráter de linha é o V, V1, V2, V1, V2. Quem dá o caráter de coluna é o U. O U fica paradão. Então eu vou colocando isso e vou criando colunas a partir do 1. Depois crio a segunda coluna a partir do 2. Então, se eu tivesse vetores 3x3, eu faria a mesma coisa. Seria o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Então, o segundo vetor, aí bota para o produto tensorial. Então, o segundo vetor ele vai gerar, né, a partir do primeiro. Então, ele vai ser a mesma coisa. Eu vou ter as linhas V alfa e as colunas o beta. Certo? Então, só para a gente lembrar isso aqui. Muito bem. Então, antes de cortar isso aqui, vamos fazer um ensaiozinho sobre o que está dentro do produto tensorial. Então, eu criei essa matriz, T alfa beta. Então, por favor, vou deixar esse quadro se eu precisar. Então, vamos colocar. Então, genericamente, a gente representa assim. O produto tensorial T, vamos dizer, esse objeto T é o tensorial T. Isso significa, então, eu tenho a matriz T alfa beta, segundo as nossas definições, né? V alfa por beta. Certo? Então, toda matriz pode ser expandida, pode ser escrita como a soma de uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. Todo mundo deve lembrar disso lá na álgebra linear. Se eu pegar uma matriz N qualquer, eu posso pegar N, somo com ela a transposta dela, divido por 2. Eu somo isso aqui, N menos a transposta dela, dividido por 2. O que eu fiz? Eu somei e subtraí a mesma grandeza.
Então fica N sobre 2 mais N sobre 2 que dá N. Mas a propriedade que a gente tem é que o transposto dessa matriz é ela mesma. E o transposto dessa matriz é menos ela. Então a primeira matriz é uma matriz simétrica e a segunda matriz é uma matriz antissimétrica. Então, toda matriz pode ser somada, pode ser escrita e composta na soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica. Então, a matriz simétrica é a matriz original mais a sua transposta sobre 2, isso é o S. E a matriz antissimétrica é a matriz original menos a sua transposta sobre 2, isso é o A. Certo? Então, isso é uma primeira propriedade sabe, da álgebra linear. Toda matriz pode ser decomposta na soma de uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. Qualquer dimensão, não importa se seja complexa ou real, não importa. Qualquer isso vale para qualquer matriz. Tem uma outra propriedade importante também, agora a respeito das matrizes simétricas. Também é uma propriedade geral da álgebra linear. Toda matriz simétrica, ela pode ser escrita como a soma de duas matrizes. Uma matriz simétrica, que eu vou chamar de S-til, que tem traço 0, mais uma matriz aqui, que é 1 sobre N, traço de S, vezes a identidade. Já deu o que é isso. Então, o que significa isso? Toda matriz simétrica pode ser decomposta na soma. Então, essa matriz é simétrica, por definição, essa matriz é simétrica. Toda matriz simétrica pode ser decomposta na soma de uma outra matriz simétrica com traço 0. Então, S-til é simétrica e tem traço nulo. Então, eu posso pegar uma matriz simétrica, escrever essa matriz simétrica como sendo uma matriz simétrica com traço nulo, isso mais alguma coisa proporcional à identidade. Isso aqui é a identidade. Mas quem é que eu estou trazendo para cá? Eu estou trazendo para cá justamente o traço da matriz. Eu arranco, essa matriz tem um traço. Eu tiro o traço dela e escrevo uma matriz sem o traço, de traço nulo. Mas jogo o traço dela para a identidade. Vamos ver como é que isso funciona. Funciona. Vamos pegar o caso 2 por 2. Suponhamos que eu tivesse uma matriz assim, simétrica. Ela tem que ser simétrica. A, B, B, C. Vou pegar assim isso aqui. Então eu vou querer escrever isso aqui como sendo uma matriz simétrica com traço nulo, mais algo proporcional à identidade. Vamos escrever dessa forma. Eu não sei quem é isso. Então, essa matriz é uma matriz simétrica, eu vou escrever ela como sendo uma matriz que eu quero que tenha traço 0 mais a identidade. Então vamos tirar o traço, então isso aqui é meu S. Então vamos tirar o traço dessa equação. Traço de S é igual ao traço de S-til mais k vezes o traço da identidade. Mas se eu tenho matrizes 2 por 2, o traço da identidade vale 2. O traço da identidade vale 2. Então você tem 2k. Se eu quiser que essa matriz tenha traço nulo, então eu vou impor que essa matriz tenha traço nulo. Então eu fixo o meu k como sendo um meio do traço da própria matriz S. Então, eu posso escrever realmente essa matriz como sendo uma matriz simétrica de traço nulo, mais um meio, olha lá, 1 sobre N. N é a dimensão da matriz. 1 sobre 1 meio, traço da matriz S, vezes a identidade. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, eu cheguei a essa relação. Então, a minha matriz S, então a matriz S-til, eu não sei quem é. Sei, traço de S eu sei quem é. Quem é o traço de S? É A mais C. Então isso aqui funciona assim. A, B, B, C vai ser uma matriz S-til mais A mais C sobre 2. Que é o traço de S, é A mais C, vezes a identidade. 0, 1, 0, 0. Estou colocando as coisas ali dentro agora. Aí a gente determina quem é a matriz S-til. Quem é a matriz S-til? Vai ser A menos A mais C sobre 2. Então vai ficar A menos C sobre 2. Isso aqui vai ser essa matriz S-til,
vai ser isso menos isso. Então significa A mais C sobre 2 aqui, A mais C sobre 2 aqui. Então quando eu subtrair vai ficar A menos A mais C sobre 2. Vai ficar A menos C sobre 2. Quem vai ficar aqui? Vai ser B. Quem vai ficar aqui vai ser B. E depois C menos A menos C sobre 2. Então fica menos A mais C sobre 2. Olha quem é a matriz S tipo. Ela é simétrica? É. Tem traço nulo? Tem. Ó. A com menos A dá 0, menos C com C dá 0. Então, toda matriz simétrica, isso vai em qualquer dimensão. Quem vai tomar conta da dimensão é esse N aqui. Se a matriz for 3 por 3, vai aparecer aqui 1/3. Se a matriz for 4 por 4, vai aparecer aqui 1/4. Então, vocês podem fazer esse mesmo exercício para uma matriz simétrica 3 por 3. Se eu pegar uma matriz assim, ó, A, B, C. B, B, E. C, E, E. A matriz igual a matriz simétrica, né? B com B, C com C, E com E. Então, tem 6 elementos independentes. A, B, C, D, E e F. Né? Então, agora eu posso pegar. Quem é o traço dela? É A mais B mais F. Esse é o traço dela. Então, se eu aplicar essa relação, eu vou dizer, essa matriz, que é simétrica, ela vai ser uma matriz S-til, que eu vou calcular, mais 1/3 de A mais D mais F vezes a identidade. Aí, a partir disso aqui, eu subtraio S menos aquilo e dá a matriz S-til. Então, isso é uma regra simples, né? Mas que é muito importante para a mecânica quântica e para a teoria de fluxos. Isso é importante para definir o caráter de uma representação irredutível. Mas vou guardar por hipótese esse conceito. Então, esse é um conceito simples lá da álgebra linear. Toda matriz pode ser escrita como a soma de uma decomposta na soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica. E toda matriz simétrica pode ser decomposta na soma de uma outra matriz simétrica, mas com traço 0, mais um múltiplo da identidade que carrega a informação do traço. Então, o traço que estava aqui desapareceu daqui, mas reapareceu aqui. Então, eu não perdi a informação do traço, simplesmente eu desloquei a informação do traço. Eu arranco o traço do S e crio a matriz S-til e transfiro o traço de S para a identidade. É isso que está acontecendo aqui, certo? Essa informação é pura álgebra linear, mas ela tem uma consequência importante quando nós formos estudar as representações, o que significam representações irredutíveis, sobretudo do grupo de rotações. Então, guardando esse conceito aí, não, pode falar, filho. S-til transposta é igual a S transposta. Ah, tem S transposta, então tá errado. Corrijo aqui, ó. A matriz S-til é simétrica. S-til transposta tem que ser igual a S-til. Obrigado. Tá? Estou dizendo que essa matriz é simétrica e tem traço nulo. Então, corrijo essa informaçãozinha aqui. Beleza. Então, quem quiser fazer o exercício 5, caso seja o 3, vai rapidinho. Vamos lá. Então, vamos fazer. Eu estou deixando isso aqui na barra de ferramenta, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais para ver o que está dentro do produto tensorial. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, Pois não. a matriz antissimétrica é aqui os elementos iguais são negativos? Seria o menos B, menos C, menos E, e aí a diagonal de uma matriz antissimétrica é sempre 0. Caracteriza uma matriz antissimétrica, tem que ter diagonal nula, e os elementos que são opostos em relação à identidade têm sinais trocados. Tá? Então a gente já tinha visto aqui que a matriz antissimétrica 2 por 2 mais geral é sempre múltiplo da matriz simplética. Se eu pegar uma matriz 2 por 2 antissimétrica, ela tem que ter sempre essa estrutura aqui. Então ela vai ser sempre proporcional ao 0, 1, menos 1, 0, que é aquilo que nós chamamos da nossa forma simplética 2 por 2, é a nossa matriz ética. Né? Toda matriz, a forma simplética, ela é a base para todas as matrizes antissimétricas em 2 dimensões. Só lembrar que é porque essa é a estrutura de uma matriz antissimétrica. Bom, vamos lá. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Então, o produto tensorial me criou essa matriz, né? Onde os elementos da linha são os vezes, os elementos da coluna são os alfa.
Agora, essa matriz aqui então é uma matriz 2 por 2. Então, toda matriz 2 por 2, ela vai poder ser escrita numa forma simétrica, mais uma forma de simétrica. Ou seja, a matriz T, eu vou poder escrever essa matriz T assim, ó, T mais T transposta sobre 2, mais T menos T transposta sobre 2. Certo? Então vamos ver quem é a matriz simétrica. A matriz T, então nós já sabemos quem é. A matriz T tem essa estrutura aqui. Ó. Ela é 1, 1, P1, Q1, depois 1, 2, V1, U2, depois o 2, 1, V2, U1, V2, U2. Então essa aqui é a nossa matriz, certo? Nossa matriz T. Eu peguei V1 e V2 e coloquei em cima do U. Então, vamos pegar o transposta dela. A transposta dela vai ser V1, 1, V2, 1. V1, 2, V2, 2. Se eu somar T mais T transposta, o que eu vou ver? Vou botar sobre 2. 1 meio. V1, 1 mais V1, então vai dar 2, V1, 1. Construindo a matriz simétrica. Aí vai ficar V1, eu vou botar V1, 2 mais V2, 1. V1, 2 mais V2, 1. Depois a outra vai ficar V2, 1 mais V1, 2. V2, 1 mais V1, 2. E depois vai ficar 2, V2 e 2. Certo? Então, isso é T mais T transposto sobre 2, ou seja, essa é a parte simétrica do produto tensorial, a parte simétrica dessa matriz aqui. Então vamos lá, vamos eliminar esses dois aqui. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse 2 daqui, tirar esse 2 daqui. Então aqui fica T, aqui fica sobre 2, isso aqui fica sobre 2, isso aqui sai sobre 2. Isso aqui só isso. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é a parte simétrica do T. É a componente simétrica do T. Vamos pegar agora a componente antissimétrica do T. T menos T transposto sobre 2. Quando eu subtrair, vai ficar V1, 1 menos V1, 1. Dá zero. Quando a matriz antissimétrica tem diagonal dupla. Agora, vai ficar V1, 2 menos V2, 1 sobre 2. V1, 2 menos V2, 1 sobre 2. E aqui vai ficar V2, 1 menos V1 e 2 sobre 2. Então, essa é a parte assimétrica. Certo? Agora, toda matriz simétrica pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço duplo mais o traço vezes a identidade. Então a gente já pode mexer nessa matriz usando esse grupo. Então vamos coletando esses dados aqui para a gente não esquecer de deixar para trás. Aqui. Então a gente ficou com o seguinte. A nossa matriz T alfa beta, o nosso produto tensorial T alfa beta, né, que é o V alfa e o beta, ele foi ficando nessa carinha aqui. A parte simétrica dele é isso aqui, a parte assimétrica é isso aqui. O D foi ficando assim. Vamos chamar isso aqui de S. Essa matriz aqui eu vou chamar de S. E essa matriz aqui eu vou chamar de A, que é antissimétrica. Então ela ficou S mais A. A já está claro para nós o que é. Quem é a matriz A? A matriz A eu posso escrever assim, ó. 1 meio, posso fatorar esse objeto aqui,
o 1 V2, ou o 2 V1, o 1 é V1, o 2, menos V2, o 1. É a mesma coisa que está aqui, ó. V1, o 2, menos V2, o 1. V1, o 2, menos V2, o 1. Vai ficar um sinal menos aqui. Vezes a seguinte matriz, ó. 0, 1, menos 1. Ou seja, essa matriz aqui é a nossa matriz sincrética X, é o 0, 1, menos 1, 0. Vamos chamar essa matriz aqui, eu já sei que ela é a matriz sincrética, é o epsilon. Então, deu aqui uma matriz, né? Aí, vamos agora olhar quem é a nossa matriz S. A nossa matriz S, ela vai ser decomposta, agora vamos usar aquela propriedade. Ela vai ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais 1/2 do traço de T vezes a identidade, certo? Estou usando agora o segundo, o que o outro aí fala? O que eu explico o epsilon ali, professor? Olha só, botei isso aqui, pega essa matriz aqui, coloca isso aqui em evidência. Isso aqui é o mesmo número que está aqui, a menos do sinal. Sim. Então, se eu tirar isso aqui dessa matriz, eu posso escrever, posso arrancar isso aqui fora e botar aqui na frente. Quando eu arrancar isso aqui fora e botar aqui na frente, botei isso aqui, ó. V1, 2 menos V2, 1. Fatorei. Isso aqui virou 1. E isso aqui virou menos 1. Então, essa matriz que estava aqui era isso aqui vezes essa matriz. 0, 1, menos 1, 0. Mas essa matriz não é o nosso epsilon? O que é o nosso epsilon? A matriz 2 por 2, né? O epsilon de Lev-Típica. Ele é 0, 1, menos 1, 0. Né? O próprio epsilon. Então, é a matriz sincrética. Então, a parte antissimétrica aparece diretamente com a matriz sincrética. Certo? É isso, esse é o custo. Essa matriz aqui já é conhecida nossa, a gente já chama isso aqui de epsilon. Certo? Era isso que era tudo? O bolsista. Falta do estudo. Tinha que estar na cabeça, isso aí já era para até incorporar a esse ponto. Está estudando muito isso não? Não, tem que dar uma olhada aí, não pode deixar essas coisas. Você é bolsista, você tem que esse aí, você tem que saber isso, cara. Tá? Não é lição de moral, não é só para te lembrar que tem dúvidas. Isso aí eu acho que uma coisa desse tipo não pode passar. Isso aí tem que estar incorporado. Isso é o básico do básico, certo? Então tá legal, mas não tem problema, eu estou repetindo, né? Mas tenta fixar coisas que são importantes, beleza? Então, a parte antissimétrica já está bem esclarecida. Agora, vamos pegar a parte simétrica. Acabamos de ver que toda matriz simétrica pode ser decomposta em uma matriz simétrica de traço nulo e eu jogo a informação do traço em cima da matriz identidade, tá? Usando aquele resultadinho anterior. Vamos trabalhar então um pouquinho isso aqui, só para a gente explicitar quem é realmente a nossa matriz S. Então, isso aqui eu sei quem é. Quem é o traço de T? Traço de T. Desculpa, é o traço de S. Perdão, que é o traço de S. Quem é o traço de S? Está aqui, ó. Essa aqui é a nossa matriz S. Quem é o traço dela? É o 1, V1, V1, 1 mais V2, o 2. Então, isso aqui é S til mais 1/2 de V1, o 1, mais V2, o 2, vezes a identidade. Vezes a identidade em 2 por 2, tá? Então, fica claro agora quem é a nossa matriz S til. Nossa matriz S til é S menos isso aqui. Então, vamos ver quem é a nossa matriz S til. Aqui, ó. Quem é S til? S menos isso. Então, vai ficar S aqui menos isso aqui na identidade. Então, vai ficar menos ao meio de V1, menos V1. Então, vai ficar então, 1/2 de menos V1, 1 mais V2, o 2. Certo? Então, eu vou pegar a matriz S, que é essa aqui, e vou subtrair isso aqui. Então, aqui é V1, menos V1, 1 sobre 2. Então, a gente muda menos isso aqui.
Depois, esse terminho aqui, ele vai subtrair a identidade. Então, não muda nada. Vai ter V2 mais V2 sobre 2. Então, isso aqui se mantém. Eu vou subtrair a identidade, não tem nada aqui. Então, não tem nada que subtrair aqui, nem nada que subtrair aqui. E depois esse elemento aqui vai ser S menos isso aqui. Então vai ficar menos V1 mais V2 sobre 2. Então essa é a nossa matriz S tipo. Então só para recolocar. A nossa matriz S, ela vai ser essa matriz aqui, S tipo, está aqui, ó. Mais isso aqui. Então, está toda a informação. Está completamente decomposto o produto tensorial. Certo? Agora, olha lá. Vamos começar a olhar as coisas. Quem é isso aqui? Quem é que está multiplicando a identidade? Então, isso aqui, ó, esse S, vamos escrever aqui, só para aproveitar. Tá? S til, então isso aqui é o S. Ó. S é S til mais 1 meio de V1 mais V2 vezes a identidade. Então, isso aqui é a nossa matriz S. Tá? Vou apagar isso para não ficar muito confuso. Tá aqui a nossa matriz S. Vamos começar agora a olhar o que está contido aí dentro. Olha só. Dentro da matriz, essa matriz aqui tem traço novo. Essa é simétrica e traço novo. Olha o que é. Dúvida? Nada. Pensei que você tivesse botado o alho também, mas você botou só o S, não. Não, botei o A está aqui. Certo. Só ficou isso mais isso. Vamos começar a observar. O que salta aos olhos imediatamente? Olha só. V1, o 1 mais V2, o 2 é o produto escalar. Olha só, é o produto escalar.